Às vezes me perguntam como é que se explica essa rebelião da juventude. Eu digo, olha, o difícil não é explicar a rebelião dos jovens, é explicar por que não aconteceu mais cedo. Né? Porque há todas as razões para se indignar quando se vê a irracionalidade total do sistema, a profunda injustiça social, as desigualdades que se aprofundam, né? Os bilhões de euros que são gastos para salvar os bancos, mas imediatamente é seguido de corte de salário, corte de pensões, corte na educação, corte na saúde. Né? Quer dizer, isso realmente mostra a que ponto o sistema capitalista é insustentável. Também vale a pena mencionar o impacto que teve a revolta dos países árabes. Né? Quer dizer, o Levante na Tunísia, no Egito, né? Isso mostrou que digamos, a ação coletiva tem consequências. Né? A ação coletiva pode mudar as coisas. Né? Então isso foi uma bela lição, né? Que os povos árabes deram para a velha Europa. Né? Também com a juventude na cabeça, né? Na vanguarda. Bom, mas concretamente, quer dizer, quando aparecem os movimentos de ocupação da praça central da cidade, a Praça da Constituição, Síntagma, em Atenas, e a Praça do Sol, em Madrid, né? O pessoal chama a praça com o nome de Tahrir, né? Era a Praça da Libertação no Cairo. Né? Então, realmente serviu de modelo, né? Serviu de exemplo. Né? Claro, o contexto é outro, não se trata de derrubar uma ditadura. Por isso a coisa mais complicada da Europa. Né? Se fosse para derrubar uma ditadura, então já teria tido consequências. Mas quando você tem que enfrentar um governo, digamos, nos quadros da democracia, mesmo que é uma democracia de baixa intensidade como a europeia, complica a coisa. Essa indignação começa com a juventude, com os estudantes, né? Os escolares, né? Escola secundária, mas se estende para amplos setores da sociedade. Né? Aí entram os sindicatos, né? Um pouco com a burocracia sindical tentando brecar, mas de alguma maneira são obrigados a mobilizar também. Né? Então há uma convergência entre os trabalhadores e esse setor jovem, rebelde, e claramente contra o quê? Quem são os inimigos? Né? Na Grécia é a Troika. Né? A Troika é o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia, o Banco Europeu, né? Bom, Banco Central. Mas sabemos que atrás disso, né, é o sistema capitalista, né? É o neoliberalismo. Né? Michel, a rigor, essa raiva, essa indignação, ela tem, digamos assim, também começa a alcançar um continente que muitos acreditam que encontra-se imune ao processo de crise, que é a América Latina. Um exemplo disso é o Chile, que é um país que, ao mesmo tempo, prevê crescer 6% esse ano, o que o coloca, vamos dizer assim, entre as economias mais, supostamente mais bem-sucedidas do mundo na atualidade, mas que, ao mesmo tempo, tem enfrentado um processo de intensa mobilização estudantil, enfim, a favor da educação pública. Não há uma relação mecânica entre crise e protesto social. Isso seria uma espécie de materialismo vulgar. Né? A relação é mais complicada. Tanto que em maio de 68 aconteceu na França, no meio das chamadas 30 gloriosas do capitalismo. Bom, vale para o Chile aquilo que se dizia na época da ditadura no Brasil. A economia vai bem e o povo vai mal. Né? Então, exatamente isso é o caso do Chile. Né? Bom, então, isso é muito importante. Serviu para desmistificar esse governo reacionário que está aí, né? Que está lá embaixo nas sondagens. E teve um impacto social muito grande, né? Porque a sociedade, a maioria das pessoas, simpatiza com o movimento, apoia essa reivindicação de ensino público, né? Gratuito. Isso é muito importante. Então, eu acho que esse movimento chileno realmente é formidável. E espero que ele tenha
impacto no Brasil, né? Porque no Brasil também, quer dizer, a educação está cada vez mais privatizada, né? O ensino público muito enfraquecido. E o governo, a única resposta que ele dá é dar bolsa de estudos para os pobres irem estudar na escola, na universidade privada, né? Michel, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a plataforma. Bom, você é um dos principais autores marxistas identificados com o movimento ecossocialista. Eu sei que você tem teorizado e se dedicado muito arduamente tanto à teoria do ecossocialismo quanto às causas políticas vinculadas a essa plataforma. Quer dizer, o ecossocialismo é a tentativa, não é, de combinar, articular a ecologia e o socialismo, né? É uma ideia que já vem de anos, não é? Eu diria que um dos precursores do ecossocialismo é um brasileiro, Chico Mendes, né? Chico Mendes era socialista, né, declarado, convicto, revolucionário e ecologista, né? E ele sabia que a luta pela Amazônia era uma luta social, uma luta socialista, porque era pela propriedade, era a ideia do bem comum, a Amazônia como bem comum dos povos da floresta e do povo brasileiro, né? E era uma luta ecológica, né? Porque o capitalismo não é só explorador, ele também é destruidor, né? Ele está destruindo o meio ambiente e destruindo os equilíbrios ecológicos. E o resultado mais perigoso, digamos, desse processo é mudança climática, né? É o aquecimento global. E não é por acaso que os capitalistas são totalmente incapazes de enfrentar o problema, né? Basta ver essas conferências de Copenhagen e Cancún, né? No que deram. Tem aquele provérbio que diz: a montanha pariu um rato. No caso, não é, acho que não é isso, porque a montanha não chegou nem a parir um rato, pariu uma barata, né? Quer dizer, não saiu nada dessas conferências, nada de concreto, né? Então, o ecossocialismo é essa proposta que implica numa crítica do socialismo não ecológico, socialismo entre aspas, experiência soviética, né? Obviamente, a gente vai fazer uma crítica profunda a essa experiência que tratou, sobretudo a partir dos meados dos anos 20, de imitar o sistema ocidental, ao nível das forças produtivas, né? Então, somente queria superar, né, a produtividade. Levou a Chernobyl, né? Então, o ecossocialismo é uma crítica do pretenso socialismo real e, obviamente, é uma crítica da ecologia não socialista. A ecologia compatível com o capitalismo, né? A ecologia do pretenso desenvolvimento sustentável, né? Que é uma mistificação, né? Bem, então, o ecossocialismo é essa ideia de que o verdadeiro socialismo tem que ser ecológico e a ecologia tomada a sério tem que ser socialista. O que implica numa transformação radical, não só das relações de produção, mas do próprio aparelho produtivo. E aí eu acho que devemos retomar uma velha ideia de Marx, referindo-se ao aparelho de Estado, né? Depois da Comuna de Paris, Marx dizia: os trabalhadores não podem se apropriar do aparelho do Estado burguês, tem que quebrar ele e substituí-lo por uma outra forma política de poder democrático dos trabalhadores. Então eu acho que isso se aplica mutatis mutandis ao aparelho produtivo capitalista baseado no petróleo, no carvão, na energia nuclear, né? Então não dá para os trabalhadores se apropriarem simplesmente desse aparelho produtivo, eles têm que transformá-lo radicalmente.